Olá pessoal, eu sou Rodrigo Busato, publicitário e filho do deputado Luiz Carlos Busato. Vocês devem estar estranhando hoje eu ter invadido aqui as redes e o estúdio, mas é por um bom motivo. A gente fez uma surpresa, o pai está completando 75 anos de idade e a gente fez essa surpresa aqui. Ele achou que ia vir entrevistar alguém e vai ser entrevistado por mim. Então, pai, até quem te conhece não diz, né, que tu tem 75 anos. Parabéns. Pô, não conheci, não sabia, agora tu falou, né? Agora estamos entregando, né? Parabéns pelo aniversário. Obrigado. Nem eu acredito que eu estou fazendo 75 anos. É uma idade que eu nunca imaginei. Sei lá, eu quando era mais novo, a gente olhava os velhinhos de 40, 50 anos, achava velhinho, né? Então eu com 75 agora... O que acho que interessa é a cabeça da gente, né? Tu sabe que quando a gente atinge uma idade avançada, assim, 75 é uma idade avançada, o corpo começa a dar alguns sinaizinhos, né? Mas a cabeça não, viu? A cabeça é uma coisa que... às vezes eu me sinto assim como se eu tivesse lá meus 30, 40 anos, com disposição de fazer planos ainda para fazer daqui a... E a disposição é verdade, porque às vezes a gente da equipe não consegue acompanhar, né? Então, isso é muito verdade. Então, mas ainda bem que a cabeça é assim, porque daí a gente não se entrega, né? É verdade. Eu quero lembrar aqui, para iniciar a nossa conversa, uma história que aconteceu no Estádio Olímpico. A gente estava num jogo do Grêmio e tu era vereador. Era a primeira campanha de deputado e tu me falou assim, acho que deu público total, tu falou, deu 30 mil e poucas pessoas. Tu falou, pensa, Rodrigo, que todo mundo domingo tem que ir e votar no nosso número para a gente conseguir se eleger. E eu pensei assim, não vai dar, mas não vou falar para não desanimar. E deu, né? Então aquilo ficou de ensinamento para mim e de vida, assim, que às vezes a gente, por não saber o quão difícil a gente vai lá e consegue, né? Não sei se tu te lembra desses conceitos. Eu me lembro que eu fiz uma comparação do que nós precisávamos fazer de voto para se eleger deputado federal. Federal, que era a primeira em 2006. E eu vou te dizer bem sincero assim para ti, para todo mundo que está nos vendo aí, se eu soubesse hoje, o que eu sei hoje, para a gente conseguir se eleger deputado, eu não teria concorrido. Não, com certeza. Porque é um episódio, e olha, naquela época nós estávamos falando em 30 mil votos, né? Eu cheguei a fazer 130 mil votos. Exatamente. 130 mil votos é 2 Beira-Rio, é 2, né? E a gente tinha vindo de uma eleição de vereador que tu tinha feito 3 mil, né? Então a gente tinha fazendo uma conta que era outro universo, né? Era 10 vezes mais que nós esperávamos. E a gente não sabia nada do que era uma eleição para deputado, né? E acabou dando certo, né? Deu certo. E deu certo porque a gente fechou os olhos e seguiu em frente, né? Não, acho que isso é uma lição assim que eu tenho tentado passar para ti, para Fernanda e, enfim, para todo mundo que a gente conhece. Quando tu tem um sonho, tu tem que baixar a cabeça e olhar para frente, não olhar para o retrovisor. Se tu começar a olhar para os lados do retrovisor, tu começa a ver as dificuldades que tem. E aí tu não vai em frente, porque daí realmente tu esmorece. Começar a analisar todos os prós e os contras, tem muito mais contra do que prós. E principalmente os palpites de não vai dar, né? Dos outros. Não vai dar, Ou até na política tem uma coisa que é o seguinte, todo mundo que se aproxima de ti vai votar em ti. Né? Sempre dá um problema na urna depois, né? Na contagem. Então tem que ter... Mas é claro, também não dá para ser aventureiro, né? Sim, tem. E falando em Estádio Olímpico, eu já lembrei de outra história, na nossa paixão pelo Grêmio, né? Quem não sabe, a gente é gremista ali. Hoje hoje tá meio mal na fita aí, mas tá Mas a época que a gente foi na arena, daí o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, né? Então vamos lembrar daquela época que é melhor, né? A paixão gremista. E queria falar também um pouquinho do vô aqui, né? Pra gente lembrar, assim, o que tu imagina que ele estaria pensando se ele estivesse aqui, né? Vendo esta trajetória que tu passou de prefeito. Deputado ele já chegou a ver, né? No início, né? Eu levei ele para Brasília. Isso.
que tu acha que ele estaria pensando? Assim, o pai era um ente político por natureza. Ele sempre foi uma pessoa muito envolvida com a política. E a política, quando eu falo em política, não é política só de deputado, vereador, não. É a política na vida, né? O pai foi o presidente do Rotary, né? Sempre foi um líder comunitário, sempre foi uma pessoa que trabalhou para os outros, né? E talvez seja ali, Rodrigo, o embrião assim da minha caminhada política, porque eu me lembro quando o pai concorreu a vereador uma vez, eu tinha, eu acho que uns 18, 19 anos, ou 17, por aí, nessa faixa aí. E eu fiquei muito chateado com ele, porque ele ia para as reuniões e não me convidava. E eu louco para ir nas reuniões, para participar junto. E, né? Tu acha que foi aí que nasceu a tua vontade? Foi. E aí ele ia e não convidava. Bom, até que um dia eu dei uma bronca com ele, né? Ele disse, não, mas eu não sabia que tu queria ir junto. Daí ele me levou numas 2, 3 reuniões. E isso fez com que eu, contigo, fizesse a mesma coisa. Quando eu comecei na política, eu me lembrei de mim lá atrás, que eu estava indignado, que ninguém me convidava. Eu digo, não, mas eu tenho que levar meus filhos junto também. Então, eu já tive essa indignação também. Mas... é normal, a gente se envolve na política. Mas realmente tu já me convidou muito cedo também. Eu me lembro perfeitamente como se fosse ontem, até saudoso Paulo Rocha, sim, Pelezinho, quanta gente, né? Passou a Teja, né? Isso. Mas eu me lembro muito, assim, da Contel, nós entrando quando tu era secretário de Planejamento Urbano, né? No prefeitura do Ronquete. A Contel, deixa eu tu sabe, né? Mas vamos rememorar aqui um pouquinho. A Contel, logo que eu... Quando eu estava ainda na minha vida profissional de arquiteto e construtor em Canoas, chegou uma época da minha vida que eu decidi me aposentar, né? Eu tinha 60 anos por aí. Só fazer um parênteses. Eu lembro disso, que ele disse assim, agora vou descansar. Já trabalhei minha vida inteira. Já tinha adquirido um patrimôniozinho e tal. Eu digo, não, agora eu vou aproveitar a vida, vou começar a aproveitar um pouco. Aí vendi a minha parte da minha sociedade para o Lotice, que era o meu sócio. Aliás, um baita de um cara, assim, um sócio que eu tive que era um amigo acima de tudo. Para quem não sabe, o pai teve uma construtora aqui em Canoas, Busato e Lotice. A Busato, né? Lotice, que era o Alencar Lotice, era meu sócio. Então, ali nós fizemos poucas e boas em Canoas, aí, né? Obras, e Canoas, Porto Alegre, Esteio. E aí decidi me aposentar. A construção civil estava passando um momento ruim. E vendi minha parte para o Lotice e aí peguei e disse assim, bom, agora eu vou passear e aproveitar a vida. Aí fiquei um ano e meio, 2 anos, fiquei só viajando, conheci muitos lugares no mundo inteiro. Mas chegou uma hora que eu estava sentindo falta de fazer alguma coisa. Chegava em casa, não tinha nada para fazer e tal. E aí fui me atualizar. Eu sou arquiteto, tinha feito o curso de arquitetura, mas não conhecia nada de computação. É a época que era canetinha, né? Eu desenhava com canetinha nanquim, usava todos aqueles apetrechos, então eu comecei a ir para a era do computador. Peguei uma sala que nós tínhamos ali no centro, montei meu escritóriozinho e comecei a me atualizar. Fiz um curso de AutoCAD e tal, e comecei a me atualizar para entrar novamente no mercado, né? E aí fui para a luta. Então fiz alguns projetos, né? O MAP, que era... O MAP eu me recordo bem também dessa época. O MAP, que era ali na Dr. Barcelos, hoje é a Secretaria da Saúde ali. O MAP na época tinha natação, né? Era um pavilhãozinho que tinha ali, e aí eles construíram outro para outra finalidade, e nós tivemos que adaptar aquilo ali para uma academia. Então ali foi o primeiro projeto, depois fiz mais alguns projetos. E aí o Lagranha era candidato à reeleição. E o PTB na época, não, o PTB não, a Arena estava apoiando a reeleição do Lagranha, né? A Beth Colombo era da Arena, o Chico Biazuz, eu, enfim, uma turma ali.
O pai também sempre foi da Arena, né? Foi prefeito pela Arena. Aí vamos, e o Lagranha acabou não ficando nem no segundo turno, né? Ficou o Marco Maia e Ronchetti. E aí o pessoal da Arena ali pediram para mim representar o partido e ir lá conversar para apoiar no segundo turno. Porque eles tinham apoiado muito o Lagranha, então eles não estavam muito confortáveis assim em ir lá conversar com a turma. E aí fui eu de boi de piranha, né? Para representar o partido lá. Bom, dali eu comecei a fazer amizade com o pessoal, entramos na campanha do Ronchetti daí, contra o Marco Maia, e ganhamos a eleição, né? O Ronchetti ganhou a eleição, uma margenzinha bem pequena, mas ganhou a eleição. E aí o partido, então, me colocou de secretário de Planejamento Urbano de Canoas. Bom, eu acostumado só a fazer edifício, projeto de casa, aquelas coisas todas, entrei num novo mundo que eu não conhecia, que era o mundo social, né? A assistência social. Ir para as vilas, ir para os bairros, né? Conhecer uma vida que a gente, como arquiteto, não conhecia. A gente trabalhava só com obra... Eu me lembro a gente não conseguia entrar nem a pé, às vezes, ali, né? Eram umas tábuas, assim, de barro. A Contel era algo, assim, sui generis, porque era uma invasão dentro da invasão, porque o Guajuviras toda foi uma ocupação, né? Na época dos prédios. E depois de ocupar todos os prédios, o pessoal começou a ocupar as áreas verdes também. E a Contel era a maior área verde ali dentro do Guajuviras. Mas a ocupação ali foi de uma maneira muito desordenada, assim. Então ninguém conseguia andar nem de bicicleta dentro da Contel, porque as ruas eram cheias de toco de raiz e barro. Bom, tu lembra a pracinha que chegou a atolar uma máquina, né? Lá? A pracinha... nós criamos ali porque era um lugar onde todas as águas e esgoto iam para aquele lugar. Era o ponto mais baixo do Guajuviras. Então, por isso que ali não foi ocupado. Uhum. Então, nós fomos para ali, aterramos, colocamos... Bom, eu afundei uma retroescavadeira ali até o teto. Pois isso eu me lembro. Imagina, né? Tem uma foto dela, que ela foi afundando, ficou só a capotinha da... Exatamente. Bom, então ali... Nós aterramos, fizemos então uma grande esplanada ali, aí deu espaço para fazer uma pracinha. E aí nós, vamos fazer uma pracinha aqui antes que ocupem. E fizemos a pracinha, está lá até hoje a pracinha. Isso foi em 2000 e... deve ter sido 2002, 2003, né? Por aí, né? E ali ao redor também nós ajeitamos todas as casas, aterramos os terrenos, então abrimos rua. Porque não entrava carro, consequentemente viatura, então ambulância. Ali foi o início, viu, Rodrigo, de um trabalho social, assim, de bairro que a gente fez. Depois dali veio o cheiro da terra, fomos para Rio Branco também, arrumamos Brem, eu lembro que tinha... o Brem ali no Guajuviras, lá na Rio Branco, Niterói, né, lá no cantão de Niterói a gente arrumou, na João de Barro. Então, foi um trabalho muito... E que rendeu, no final, quando eu resolvi concorrer a vereador, que eu resolvi concorrer no finalzinho, isso, né? Aí rendeu a minha eleição como vereador de Canoas. E também é de deputado, né? Porque... Aquela eleição foi reflexo, reflexo desse trabalho aí, Isso, né? Com certeza. Quando nós concorremos a deputado, eu fiz 30 mil votos em Canoas, uma votação muito boa, nunca mais consegui repetir aquele número. Mas foi em função desse trabalho. Acho que nem ninguém, quase, né? Depois não, o Marco Maia fez uma votação quase 50 mil. Não, antes, né? Não foi? Para deputado ele fez. Quando ele perdeu essa eleição para o Ronchetti, ele concorreu a deputado na seguinte. Uhum. E ali ele fez uma votação excepcional. Sim, nunca ninguém atingiu. Mas antes do que tu tinha... Antes de ti, né? Se eu não me engano, ele concorreu. Sim, ele concorreu antes de mim a deputado, Eu acho que foi as maiores ali, né? E o Marco Maia foi uma pessoa assim que eu sempre me dei super bem com ele. Todas as campanhas que ele concorria a deputado federal e eu também, nós nunca tivemos um atrito. Pelo contrário, a gente se ajudava. Aliás, essa é uma característica tua, né? Independente de partido, é mais a pessoa também. Eu tenho muito comigo assim de que eleição é eleição, é o jogo, né? E o campeonato continua. Isso. E a gente, as discussões, as brigas que a gente tem durante um pleito, elas saem fora da razão muitas vezes.
né? A gente tá no meio do... É que nem futebol, tu tá ali, de repente dá um chute na canela um do outro e né, aquela coisa toda. Terminou, tá todo mundo reunido para tomar uma cervejinha, conversar. Discussão de ideias, né? De propostas. Porque ninguém pensa igual, né? Não. E, assim também foi com a minha campanha com o Jairo agora, no último pleito, assim foi a minha campanha com a Beth Colombo, Sim, né? sim. Nas 2 campanhas de prefeito que eu tive. E assim são todas as eleições, né? Todas, Quem é candidato, todas, né? A campanha de prefeito, de majoritária, ela é muito mais pesada do que qualquer outra. Com certeza. Porque é uma campanha de eu contra tu, né? É uma campanha pessoal, tu atinge... E é uma cadeira só, né? É, então... é uma cadeira só, então um tem que eliminar o outro, né? Então é que nem uma luta mesmo, né? Diferente da campanha de vereador, deputado, que são várias cadeiras que estão sendo disputadas, vários... Então nunca é tão pessoal assim. E aí até atende vários segmentos da sociedade quando é o legislativo, né? Mas vamos chamar para a parte, eu quero uma curiosidade, que tu falou de tecnologia ali, né? Que tu teve que se adaptar. Isso. E para quem não sabe... Bom, até videogame ele joga, né? Mas para quem não sabe, ele é muito fã de tecnologia. Sou. Eu vou dizer que, às vezes, né? Eu não conheço gente próxima a mim, pelo menos, até da minha idade, que se interesse tanto por tecnologia que nem... Eu lembro na época de CD, o hobby do pai, ele ficava gravando CD, lembra? É. Mas ele ficava organizando as músicas. Eu não sei se chegou a gravar um CD, porque tu enjoava da música. Eu sou meio... Eu tenho um toque, Rodrigo, nisso aí, porque eu sou perfeccionista, né? E a gente nunca tá bom. Então, chegava lá no fim, começava a organizar tudo de novo. Era a época do programa tu ia organizando. O CD com 12 músicas, 14... Mas ficou assim meses, cada vez. Aí passava, ele não gostava mais da música, não, né? enjoava, Porque né? Enjoava. E não chegava a gravar o CD, mas ficava lá. Eu lembro que às vezes chegava, tava ele dormindo, às vezes assim, com o computador. Mas é apaixonado até hoje é assim. E hoje um tema que eu tô muito apaixonado é por inteligência artificial. Tô estudando bastante. Que loucura isso, né? Tô estudando bastante. Tudo quanto Agora estou estudando o Taskade. É um aplicativo na inteligência artificial, Taskade, que organiza a tua vida. Então, são várias ferramentas que tem. E todo dia aparece 2, 3 ferramentas novas. Então, não, todo dia. Uma coisa que tu não consegue chegar no ponto final, né? É verdade. Então, é impressionante. Tava lembrando, só para puxar o voo um pouquinho mais aqui, porque eu me lembro, e eu acho que uma das coisas que vocês tinham muito parecido é o lance da cabeça para frente, assim, porque eu me lembro quando descobriu do câncer, né? Aquilo ficou marcado em mim, assim, o jeito como ele lidou com o problema, que era um problema, no caso dele, já mais grave. Muito grave. E ele não se abalou, né? Não se abalou, assim, na cabeça, eu me lembro. O pai, a única coisa que ele ficou muito chateado, olha a palavra chateado, foi isso mesmo. Foi isso que ele ficou só chateado. Foi de que eu acho que houve um erro médico na avaliação dele do último exame que ele fazia, porque ele era um cara que fazia exames periódicos de câncer, de colesterol, de 6 em 6 meses ele fazia todos os exames, né, para manter sempre em dia. E o último que ele fez estava tudo normal. E no seguinte, o PSA dele estava lá nas alturas e deve ter havido algum erro de leitura, alguma coisa, sabe? E eu me lembro que ele falou assim, não é disso, e aí os médicos ainda deram 3 ou 6 meses, ele viveu 6 anos muito bem ainda, em academia e tal, e tu passou por um problema similar, né? Igual. Ao dele. Igual, né? E como foi pra ti, né? Eu acho que foi até um ensinamento do pai. Eu também tive câncer de próstata, a mesma coisa que ele. Né? Eu consegui constatar por um acaso. Eu fiquei com uma gripe bem forte, que nem eu estou meio hoje, assim, meio gripado. E liguei para o médico, o doutor Ítalo, meu amigo, Ítalo Magiani, e liguei para ele e ele foi lá em casa daí. O Ítalo é um cara excepcional, assim, ele sempre dá uma atenção muito especial. Ele foi lá em casa e pediu assim, Busato, quando é que fez o teu último exame? Digo, eu fiz um exame de sangue faz uns meses atrás aí, vê se tu acha. Daí eu fui lá, busquei,
Ele olhou todo o exame, colesterol tá bom, isso tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele olhou pro PSA assim e disse assim, o teu PSA tá um pouquinho alto. Tava 4,2, uma coisa assim, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, que isso aqui tem que prestar atenção. Digo, Ítalo, mas 4 e pouco? Não, vamos dar uma olhada. Aí fiz outro. A gente sempre quer adiar, né, a saída. Aí fiz outro PSA, já tava 5 e pouco. Daí ele disse, aí tem alguma coisa. Aí comecei a investigar. Fui no Portugal ali para fazer, fiz exame de toque, fiz exame enfim, de tudo que tinha que fazer, não foi achado nada. Aí fizemos uma ressonância lá no Hildo, na tomografia, o Hildo é meu primo, né? E aí o Hildo disse, olha, Busato, na tua ressonância aqui, ou tomografia, não sei, tem três pontinhos aqui. 2 desse aqui provavelmente não é nada, mas esse aqui nós temos que investigar. E aí nós fizemos uma coleta, né? E aí um deles era realmente câncer. Daí eu tinha meu convênio lá do meu plano de saúde da Câmara de Deputados, e o plano de saúde contemplava o médico que eu fazia exame periódico, que ele era de Brasília e atendia em São Paulo. Então eu fui para São Paulo por causa do médico, que era o meu médico que me cuidava lá em Brasília. E aí foi constatado depois que o câncer era bem avançado. E ainda bem, né? Ainda bem. E tu teve a felicidade de o destino ser outro. Para ti, mudou alguma coisa o jeito de ver a vida após esse acontecimento, assim? Mudou porque a vida é um sopro, sabe, né? Te fez refletir muita coisa? Eu muito, assim, eu tô com 75 anos, eu nem acredito olhando para esse quadro aí. E a gente já começa a ver que tem algumas coisas que tu tem que fazer hoje, não deixar para amanhã, sabe? Abraçar os filhos, né? Eu passei agora um final de semana junto contigo, com a Fernanda e com os netos. Nós somos o Beto Carreiro. Um fim de semana para mim que são 2 finais de semana que nós fizemos uma viagem para Beto Carreiro com os netos e o Rodrigo e a Fernanda. E os agregados também, né? Os agregados é o marido da Fernanda e a esposa do Rodrigo. E o meu enteado também. E o enteado. E o outro nós fomos para a Argentina, né? Então, 2 finais de semana que eu quero fazer muitos deles mais para a gente aproveitar. Porque às vezes no dia a dia, né, da nossa vida, nossas demandas, a gente às vezes acaba sempre o tempo para a família ou para as nossas coisas também fica em segundo plano, né? E aí faz refletir que não é para sempre, né? Vamos entrar aqui agora na prefeitura um pouco, para relembrar aqui. Como prefeito, né, a gente realizou bastante coisa, mas é uma pergunta meio difícil, porque a gente acaba se apegando em tudo que a gente faz, mas o que tu tiraria, assim, de que te dá mais orgulho de que tu fez na época da prefeitura de Canoas? Bom, antes eu quero voltar ao assunto da família ali, que nós estávamos falando. Eu gravei um vídeo que viralizou até, que ele fala sobre 3 coisas, né, que são muito importantes a gente ter em mente. Fazer o bem, né, e isso é uma coisa que a gente, desde que eu comecei na vida política, a gente sempre tentou ajudar as pessoas, né? Tanto quanto secretário, depois como vereador, depois como deputado. Ter fervor a Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante para a gente também, ter uma qualidade espiritual né, na mente. E a família. Então, são 3 coisas que a gente tem que preservar e valorizar muito, né? Eu colocaria uma 4ª coisa aqui, que é amigos. É verdade. Né? Amizade. Então, amigos são poucos, né? E também é um amigo e um irmão que a gente recebe, né? Se torna família, né? O que são de verdade, então, né? São essas 4 coisas assim que eu acho que são muito importantes. Bom, na prefeitura, Rodrigo, eu acho que todo político, né, vereador, tem um sonho um dia de ser prefeito da sua cidade. É verdade. Né? Isso é uma coisa que eu tenho conversado com muitos. E eu era deputado federal, larguei tudo para concorrer à prefeitura de Canoas, né? Concorri contra a Beth Colombo, né? A Beth, uma amiga minha de partido,
E aí a gente vai para a campanha, começa aquelas disputas, e muitas vezes não é da gente as ofensas, é da militância, dos outros. E no calor da hora, às vezes, até com família e mas amigos, a gente briga e fala coisas que... Eu, pessoalmente, nunca agredi a Beth. Sim, nunca. Aliás, é a minha característica, eu não agrido ninguém, né? E depois que terminou a campanha que eu ganhei, a Beth ficou muito chateada comigo e com a campanha toda, né? Mas eu volto a repetir, é uma pessoa que eu admiro muito, a Beth é uma professora, tem uma jornada de vida também muito bonita, né? E passou pelo problema também, agora saiu vitoriosa também, então, graças a Deus. Vou repetir aqui, uma pessoa que eu admiro muito, né? E aí, entramos na prefeitura. A prefeitura, Rodrigo, é uma coisa assim impressionante o que te consome. Sim. A prefeitura de Canoas, então... a gente não tem ideia até entrar, Ninguém tem ideia do que é o tamanho de problemas que tem na cidade, e nós enfrentamos, além do problema da saúde, que é um problema recorrente, né? Nós enfrentamos, nós reformamos, fizemos muita coisa na área da saúde, fizemos vários postos de saúde, clínica de saúde da família, que é mais do que um posto de saúde, é quase que um mini hospital. Fizemos vários em Canoas, reformamos os postos de saúde, o pronto-socorro, reformamos o pronto-socorro também, que eu fiz parte da construção do pronto-socorro na época do Ronquete, eu era secretário dele, e depois, agora, a reforma que nós fizemos. E o HU, o Hospital Universitário de Canoas, que reformamos ele de cabo a baixo, né, desde o térreo até o último andar, deixamos ele assim impecável. Consegui a doação do hospital universitário para o município de Canoas, em função do conhecimento que eu tinha como deputado. Conseguimos a doação. Isso é um feito... É um patrimônio, né? É um patrimônio imenso que até nem foi valorizado da maneira que deveria ter sido, né? Olha, um patrimônio hoje... Que Canoas ganha, né? Que Canoas ganha hoje, que pode ser renegociado ele até para fazer uma PPP, alguma coisa assim, para a gente poder, que eu acho que esse é o caminho que nós vamos ter que enfrentar aqui em Canoas ainda. E muitas outras obras, em todas as áreas, Rodrigo, tu trabalhou na comunicação comigo, né? E eu tenho muito orgulho da tua caminhada junto comigo na comunicação. Muitas pessoas achavam, é o filho do prefeito, né, vai se atirar Não, o Rodrigo era o primeiro a chegar na prefeitura e o último a sair, muitas vezes sendo criticado, inclusive, né, Rodrigo? A gente sabia que tinha esse peso, né, e a gente teria que responder com um trabalho, né, não adianta. Houve um episódio ali de afastamento que uma pessoa aqui de Canoas entrou na justiça, nós depois revertemos lá no Supremo, nós entramos direto já no Supremo, porque todos os prefeitos, o Jairo, quando foi prefeito a última vez, tinha a esposa dele de secretária. Então, isso não é... Sartori, Fortunati. Todos, né? Além de ser formado na área também, né? E além de ser formado. Então, tu estava dentro de uma área que tu era especializado naquela área e fez um trabalho excepcional ali dentro, né? Então, prefeito, né? Eu acho que eu falar de prefeito, uma curiosidade também só para nós. Era uma dificuldade para nós, que o pai não gosta muito de solenizar, né? Não gosta. E sabe como o prefeitura na rua dele era o seguinte, ele às vezes pegava a moto dele e saía pra rua para fiscalizar as obras. Sábado e domingo. Mas não avisava ninguém, né? As pessoas chegavam nas escolas também, as pessoas ficavam surpresas. Essa é uma característica que ficou marcada entre as pessoas, comentam isso. Dessa eu botava o capacete e ninguém me conhecia. Exatamente. Alguns ficaram me conhecendo pela moto depois, né? Mas eu ia nas obras, o pessoal estava... Todo sábado tinha mutirão de limpeza, todo sábado nós tínhamos mutirão de limpeza. Então eu gostava muito de pegar a moto e ir lá acompanhar o serviço. Chegava do lado, o pessoal estava trabalhando, ninguém via quem era. Aí estava tudo... Se não estava bom, eu descia da moto, e aí eu ia lá e dava uma conversada com o pessoal, né? Eu me lembro que às vezes a gente estava passando e nem era o roteiro. Vamos descer nessa escola aqui, vamos ver como é que estava. Daí entrava lá, falava com o pessoal ficava assustado achando que tinha dado um problema, né? Inclusive. Não, posto de saúde. Eu fui uma vez num posto de saúde aqui perto da igreja ali da Matias Velho. E cheguei no postinho ali, cheguei lá,
tava as gurias assim com a cara triste e tal. Eu peguei o carro, fui lá na padaria, comprei um monte de docinho, salgadinho. Aí voltei lá e com 2 pacotes. E as gurias ficaram olhando assim, não acreditavam muito. O que aconteceu, eu será, vim tomar né? café com vocês. E aí a gente fazia seguido isso, era muito bom. O período de prefeitura para mim foi um período muito especial, porque eu sempre vestido assim, uma calça jeans e tal, né? Nunca Nunca deixou de ser tu, na verdade. E eu gostava muito de fazer isso também. É uma pena que, enfim, a gente não foi compreendido em algumas coisas, né? Mas isso faz parte, né? Faz parte, eu acho que sempre. Nenhum prefeito vai ser. Ainda mais com a votação que a gente fez, foi a cidade praticamente dividida ali, então. Sim, dividida. E a oposição era muito forte. O Jairo tinha uma oposição muito forte. Ele tem esse mérito, que ele é um cara que trabalha também. O Jairo é uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, muito mais do que eu. Tanto é que ele. Eu acho que é bem igual vocês aí. Não, mas ele, nesse aspecto, por exemplo, esse negócio de prefeitura na rua, ele tem um... São perfis, né, diferentes. É um perfil diferente, né? O meu prefeitura na rua é como tu dissesse, era eu ir sozinho, fiscalizar. Nós fazíamos uma prefeitura na rua diferente, que era a prefeitura mais perto. Isso. Que era... Eu botei na cabeça um exemplo que eu peguei do Ronquete. O Ronquete fazia... Todo mês ele ia para uma escola do município... E lá ele botava toda a prefeitura lá dentro e prestava serviço para a comunidade e, ao mesmo tempo, ajeitava a escola. Reformava. E nós fizemos mais do que isso. Nós íamos para dentro de uma escola, nós escolhíamos a escola pior que tinha, e aí nós fazíamos uma reforma, mas uma reforma que era substancial. E várias escolas aqui em Canoas mudaram, né? Várias. Em função do... Só que daí não dá para fazer todo mês. Tinha que ser uma prefeitura a cada 4, 5 meses, porque era muita obra, muita coisa para ser feita. Mas foi um período muito legal. Desse período, para mim, o que mais me marcou foi a pandemia, viu? Porque no nosso caso foi a pandemia no início, né? Foi. Onde ninguém sabia nada mesmo, nem máscara, não, nem... Então foi uma coisa assustadora. Nada. Não, a gente ouvia falar, e o ministro Mandetta, que era o ministro da Saúde, eu me lembro que ele foi para a televisão um dia e disse, olha, vocês se preparem, porque aqui na América do Sul, não sei se era no Chile, parece, uma coisa assim. Na Venezuela, acho que tinha... não sei qual era o país ali, que tinha mortos na rua, e o pessoal não dava tempo de recolher os corpos. Me recordo em Milão também, que daí o prefeito abriu um pouquinho e deu... Então, a gente ficava tateando no escuro, né? Porque... E aquilo uma coisa é tu estar de espectador, né? Principalmente na rede social, né, que todo mundo tem opinião, né? Um exemplo o pessoal falou do hospital de campanha, né? Só que, graças a Deus, não deu a onda tão forte de precisar usar todos, mas o que não, mas deu, utilizou, né, Rodrigo? Porque nós fizemos... O que aconteceu? Quando o ministro começou a dar esses depoimentos de que viria uma onda muito forte, e nós víamos nos jornais na Venezuela ou Chile, sei lá, que estava aquela mortandade e lá na Europa e tal, ele disse, olha, pessoal, a coisa está vindo aqui. Se no primeiro mundo está assim, né? Ficou sim, pois é. Se lá no primeiro mundo, que a saúde é muito melhor que a nossa, que tudo está acontecendo, cara, isso aqui vai vir, né? E nós fazíamos as projeções, eu me lembro que eu fiz um vídeo mostrando as projeções de como é que ia acontecer. O que nós fizemos? Primeiro, nem máscara era obrigatório. Ninguém sabia, né? O primeiro município do Rio Grande do Sul que obrigou a usar máscara no transporte público foi o nosso, aqui em Canoas. Então foi a primeira providência que nós tomamos. Olha, pessoal, a partir de hoje vamos obrigar o pessoal a usar máscara nos ônibus. Eu não sei como é que tem gente hoje que acha que máscara não faz efeito nenhum. Cara, se tu tá ali na frente de uma pessoa cuspindo, porque quando começa a falar, eu e tu estamos falando aqui, tem gotículas no ar aqui, um passando pro outro, né? Uma máscara, primeiro, já evita isso. Então, nós fizemos isso. E aquele episódio da máscara foi uma coisa interessante, porque nós achávamos que a população não ia aceitar. E aí nós obrigamos, e no primeiro dia, primeira hora da manhã, eu fui para a parada de ônibus, ali na frente da prefeitura. Na Vitor Barreto. Na Vitor Barreto.
fiquei ali esperando o ônibus chegar para ver como é que ia ser. Aí chegou o primeiro ônibus, né, acho que tinha umas 20 pessoas dentro do ônibus e tinha uns 4 que não tinham máscara ali dentro do ônibus. Aí eu mesmo fui lá nos passageiros e disse, por que o senhor não quer usar máscara? Ah, é uma bobagem, não sei o quê. Eu disse, não, mas tá aqui, eu estou lhe dando uma máscara e tal. 3 pegaram e colocaram a máscara assim imediatamente e um se recusou e desceu do ônibus. Né? E aí ele desceu do ônibus e disse, então o senhor não vai embarcar. Né? Aí ele refletiu um pouquinho e disse, não, o senhor tem razão. Aí botou a máscara, entrou no ônibus e foi embora. E dali foi assim, 100% o negócio. E aí, Rodrigo, tu falando do hospital, aí nós começamos a nos preparar. Disse, bom, pessoal, nós não vamos ter leito à disposição. E outra, nós temos que criar leitos especiais para não misturar quem está com Covid com quem não está, né? E aí montamos 4 hospitais de campanha. 4. Um na Rio Branco, um na Boqueirão. Na Boqueirão, outro lá na Rio Branco, Boqueirão. Na Ubra. Na Ubra. E no Graça, né? E no Graça. Isso. E aí começamos as ocupações. Começou o primeiro a funcionar o da Boqueirão, né? Funcionou bem. Porque ia conforme a onda, né? Que é... Bom, eu sei que daí todos eles começaram a ser ocupados e a coisa começou a ocupar e ficaram com... E não era um hospitalzinho de campanha, não. Tinha até UTI dentro. Exatamente. Dos não hospitais. Era somente tenda, né? Não era tenda, isso, é essa a diferenciação. Tinha inclusive ar comprimido disponível para todos os quartos. Era realmente um hospital. Era um hospital. E montamos um na Ubra também, que daí sim era quase que um alojamento. Isso. Daí. Nós pegamos emprestado um prédio e fizemos 2 andares com camas que nós recebemos de doação. Exatamente. Né? Eu recebi, o Marcinho, me lembro que o Marcinho, amigo nosso, levou alguns colchões para nós de presente. Então nós montamos lá. O da Ubra, graças a Deus, nós não chegamos a usar. Porque era um alojamento. Era caso tudo ficasse lotado, iria para lá. E o do Gracinha também nós não chegamos a usar porque não foi necessário. Isso. Né? Mas nós estávamos preparados. É que nem extintor de incêndio, né? Exatamente. Tu tem que estar preparado, mas tu quer não usar, na verdade, né? E graças a isso nós conseguimos, Canoas teve bons índices, né? Claro, tivemos morte e tudo, mas tivemos bons índices porque nós não misturávamos os doentes com o Covid com os outros. Vai ser... Vamos falar um pouquinho de partido do União Brasil, contar pra gente como é que tá a construção, esse partido que é novo, né? Que tu é presidente estadual, esse desafio, como é que tá para a preparação para as eleições municipais e a tua condução do partido, né? Bom, o partido, né? Eu me elegi vereador, deputado pelo PTB, né? Fui presidente durante 7 anos do PTB estadual. Conseguimos levar o PTB a categoria de entre os 4 maiores, tanto é que nós pegamos a presidência da Assembleia, o Luiz Augusto Lara foi o presidente. Então nós estávamos entre os 4 maiores partidos do Rio Grande do Sul. E aí deu um episódio aí com o Roberto Jefferson, que todo mundo viu. O Roberto começou a brigar com todo mundo, de norte a sul do país. E chegou aqui no Rio Grande do Sul, fez um strike aqui, ele brigou com todo mundo. Com o Ranolfo, né? Com o Ranolfo, com o governador. E nós tínhamos elegido o governador Eduardo Leite e indicado o vice, que era nosso. O Ranolfo era nosso pré-candidato a governador, depois acabou sendo o vice do Eduardo. Então, nós tínhamos um compromisso com o governo. Ele achava que nós não tínhamos que apoiar o Eduardo Leite, o Roberto Jefferson. Além de nós não concordar com o que ele disse também, né? Nada, né? E ele era desse time que não acreditava nas operações que nós fizemos no Covid. Isso também, exatamente. Também, isso foi um motivo. Que não tinha que usar máscara, não tinha que fazer isso. Voltando à história do Covid, né, Rodrigo? Quando deu aquele episódio todo, a responsabilidade está na mão de quem dentro do município? De uma pessoa só. Que tem que tomar a decisão se faz ou não faz. E que envolve a vida das pessoas. E que envolve a vida das pessoas. E eu, como prefeito, era eu que tinha que tomar a decisão. O que eu fiz? Primeira coisa, eu chamei a SIX, que é a Câmara de Indústria e Comércio, sentei com eles, olha, pessoal, estão falando isso, isso e isso, vai acontecer isso e isso, é o que dizem. E os empresários todos ficaram de olho arregalado e disseram, não, realmente nós temos
tomar uma providência, fechar o comércio no centro para as pessoas não circularem. Naquela época tinha a esperança e a expectativa de que seria só 30, 60 dias Isso, ainda. Né? Bom, claro, foi a decisão mais racional que nós tínhamos naquele momento, né? Ou preservar a vida ou não. Era preservar a vida. Essa era a primeira coisa, né? E eu até dei uma declaração que o emprego a gente vê depois, porque... Que eles cortaram a... e aí pegaram só esse recorte. Até é bom de explicar agora. Né? Não, pegaram o recorte que o emprego vê depois. Não era isso. Nesse sentido, não foi né? nesse sentido que emprego não era importante. Claro que é importante. É que sem vida não tem nada, Agora, né? Não tem nem emprego, inclusive. O que nós tínhamos ali era uma questão de preservar a vida dos canoenses, né? Então, a decisão tinha que ser naquele momento. Mas é como tu disse, na rede social é mais fácil, né? Agora, quando tu tem que quem tomar está atrás decisão... do computador fala tudo, né? E aí o que nós estávamos perguntando mesmo sobre... Tu voltou para o Covid, eu estava te perguntando do União Brasil, aí tu voltou pro Covid. Bom, então aí o Roberto fez esse strike todo, né? De desmanchar o partido. Eu, junto com os outros deputados, nós tínhamos que sair do PTB, porque nós não tinha como conviver com o Roberto. Sim, né? Criou um clima que... Então saímos do PTB, eu comecei a procurar então para onde é que eu ia, né? Conversei com o pessoal do Partido Republicanos, o Carlos Gomes me recebeu muito bem, a Beth Colombo, era do Carlos Gomes, também me recebeu muito bem no partido, mas eu fiz uma análise e vi que ali era mais difícil de eu me eleger. Aí conversamos com o PSDB, também era difícil. Aliás, todos os partidos eram difíceis, né? Porque... Sim, ainda mais tu estava fora há muito tempo, né? Sim, eu estava fora da política estadual, eu era prefeito, e eu queria concorrer novamente a deputado federal. Comecei a analisar onde é que era o melhor caminho. E aí, numa viagem que eu fui a Santa Maria, eu recebi de um amigo nosso lá, disse, olha, dá uma olhada nesse partido que estão montando aí, o tal de União Brasil, aí, que é a fusão do DEM com o PSL. Aí nós fizemos uma análise, vimos que realmente era um partido novo, que tinha chance. Aí a minha ideia era só entrar no partido. Aí procurei para saber quem era no Rio Grande do Sul que cuidava do União Brasil, né? Na realidade, tinha dois que cuidavam, porque era o PSL e o DEM, não estava feita a fusão Sim. ainda. No PSL era o Rui Irigaray, e no DEM, aliás, o Rui Irigaray não, era o Nereu Crispim. Isso. Que cuidava do PSL. Ele era presidente, né? Era o presidente. E no DEM era o Onyx Lorenzoni. Bueno, aí conversei com que eu tinha mais intimidade, o Onyx, não via ele há bastante tempo, conversei com o pessoal do PSL, mas não com o Nereu, porque o Nereu era o presidente, né? E ele não estava por aqui. Eu conversei com o Rui Irigaray, que era um amigo nosso que era do... E o Rui disse, não, mas se tu quer entrar no partido, deixa comigo. Ele ligou para a senadora Soraya em Brasília, a senadora me ligou, logo em seguida, foi tudo no mesmo dia. E disse, olha, tu tem que vir amanhã aqui, nós precisamos conversar contigo. Aqui onde, no caso, em Brasília? Em Brasília, né? Eu digo, bah, mas que coisa mais difícil para entrar no partido, né? Você tem que ir a Brasília e tal. Mas fui. Cheguei lá e disse, ó, nós queremos que tu assuma a presidência do partido. Nós vamos montar um novo projeto e tal, e nós, o Nereu Crispim não está nos nossos planos. Essa foi eu nem quis saber por que não, né? Não entrei no mérito, até porque o Nereu era meu amigo, com isso, me dava com Sim. ele. Então, voltei de lá de Brasília, conversei com o Nereu, daí chamei o Nereu, disse, ó, Nereu, está acontecendo isso, assim. Claro que o Nereu não aceitou de boa, assim, do início, né? Depois, sim, ele ficou Depois acabou, né? Não, eu até entendo, né? Sim. E pegamos esse partido, montamos. Bom, é um partido que hoje... nós tivemos uma grande dificuldade na eleição para deputado, porque era um partido que estava iniciando, não tinha em município nenhum. Tu imagina, tu tem que explicar... Não tinha município nenhum. A tua candidatura e o que é o partido ainda, né? Numa eleição. E na eleição passada estava muito polarizada a eleição. Ou era Lula ou era Bolsonaro, né? As pessoas. O que tu espera do partido para essas próximas agora? Bom, aí o que aconteceu? Nos elegemos, né? Fiz 57 mil votos, metade do que eu tinha feito na última eleição, mas me elegi. Fizemos 3 deputados estaduais e, a partir dali, começamos a organizar o partido. Então, hoje nós já estamos com quase
metade do Rio Grande do Sul organizado já. E eu espero, Rodrigo, nessa próxima eleição, que a gente tenha, assim, seja o partido que mais crescimento vai ter. Eu acredito muito que o União Brasil, nessa eleição, vai despontar como um dos grandes partidos aqui do Rio Grande do Sul. Também, até porque nessa última também já um deputado federal e 3 estaduais. Não, é uma... Nós montamos isso em 60 dias. Uma nominata inteira em 60 dias, né? Em 60 dias. Então, deu certo e está indo muito bem agora. Nós estamos organizando, estamos fazendo reuniões regionais. Agora, nós vamos organizar agora nesse mês de novembro encontros regionais já virtuais. Depois vamos partir para os encontros físicos daí. E tá acabando a nossa conversa, né? Passa rápido, né? Nem sei quanto tempo passou, mas... Eu quero também destacar aqui, claro que tu não vai perguntar, né? O Rodrigo tem sido um parceiro meu desde de pequeno, né? Claro, filho. Mas profissionalmente, o Rodrigo, na prefeitura, me ajudou muito politicamente, Rodrigo. Eu quero fazer esse depoimento aqui. E tem me ajudado muito agora, inclusive no meu mandato de deputado. O Rodrigo, ele é publicitário, tem o trabalho dele, não está envolvido em política, mas tem me ajudado muito porque ele tem o gosto pela política também, né? Gosta, está no sangue. Né? É vivo isso, né? Desde... Então, já participou de algumas campanhas vitoriosas aí, né? Não políticas, mas de... Políticas e não políticas também, né? Eleições de judiciário, legislativo. Acho que vai ter um futuro promissor também, viu? Deus te ouça. Vão agradecendo a todo mundo que está nos ouvindo aí, acompanhando a gente, teus seguidores, né? Porque invadir as tuas redes sociais. E se tu quiser, até porque é teu aniversário também, se quiser, o que tu gosta de receber de presente normalmente, hein? Vinho. Então já fica a dica, quem quiser presentear é o vinho. E, bom, encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né, surpresa, que tu não estava esperando. Espero que tu tenha gostado também. E vamos fazer mais outros. Com certeza, tá feito o convite. Então, grande abraço. Obrigado.